Estamos iniciando o programa Check-in de hoje, conversando com alguém que já viajou bastante, que é um ícone, na verdade, do empreendedorismo aqui no Vale do Taquari. Estamos ao vivo, canal 15 da NET, canal 15 da Brasrede e também ao vivo pelo Facebook, aqui da TV Univates e Facebook também de Joel Alves. Você pode fazer a pergunta, questionamento ou simplesmente dizer que está nos assistindo. O entrevistado de hoje é um amigo já de muito tempo, o Rogério Vilibaldo Vinck. Prazer em tê-lo aqui. Tudo bem, Joel? Prazer estar aqui contigo. Que bom em falar hoje sobre várias coisas, não só de viagem, mas acima de tudo o que se aprende com as viagens, né, Vim? É verdade, eu sempre procurei unir as viagens a buscar novos conhecimentos, né? Além de conhecer novas culturas, novos lugares, novas oportunidades, buscar conhecimento. O que é fundamental, porque senão a gente passa por um local e como é que foi? Não, muito bonito. Mas bonito a gente consegue ver pela internet, por livro, verdade. Né? Agora, saber peculiaridades de cada local, isso é mais difícil, né? É verdade. Eu acho que a viagem, ela abre o conhecimento da gente, abre a cabeça, né? Novas culturas, a gente observa aonde a gente está bem. Muitas pessoas dizem que o Brasil não é um lugar bom de viver, eu acho o contrário, principalmente a nossa região aqui. E a gente pode testar isso à medida que a gente vai para outros lugares, né? E faz o intercâmbio. As pessoas também têm muita curiosidade de saber de onde que a gente é. Ainda mais eu, né, Joel? Quando eu digo que eu sou do Brasil, tenho quase 2 metros de altura. Um alemão, claro. o alemão da gema, que as pessoas confundem e acham que eu sou europeu, e é interessante. Mas o que você ouve quando saiu, foram vários, a gente vai falar daqui a pouco, mas o que você ouve das pessoas que têm o teu contato? Porque assim, ó, faço essa pergunta porque muitas pessoas saíram daqui foram trabalhar na agricultura, outros foram trabalhar como serventes, foram trabalhar com qualquer serviço que aparecesse, uns ficaram hospedados para aprender um novo idioma, mas o teu ciclo de viagem é muito com o empresário. Sim. O que o empresário sabe do Brasil? Sabe muito pouco, né? Principalmente o europeu, eles conhecem Rio de Janeiro, Carnaval principalmente, né? A região do Nordeste, Bahia, Recife. O sul do Brasil é muito desconhecido. Interessante que os alemães e italianos vieram para cá, né? Mas o sul do Brasil não é muito conhecido. Então eles ficam surpresos que existe aqui uma região tão desenvolvida como o sul do Brasil. Eles conhecem as mazelas do Brasil, a Amazônia também, obviamente, porque ela está nas manchetes do mundo inteiro sempre. E eles têm muita curiosidade, né? Como é que é o nosso estilo de vida. Quando a gente conversa com os empresários europeus, tem muita identidade, porque o Vale do Taquari ele foi colonizado, veio muito imigrante para cá, e ele é muito parecido com aquela região do interior da Alemanha, pequenas cidades, pequenas comunidades, a igrejinha, o campinho de futebol, a escola. A praça? Exatamente. Então é uma região muito característica e a gente sempre convida para eles virem para cá. Quando eles vêm para cá, quando eles testam, né, eles ficam encantados, porque o Vale do Taquari parece uma região europeia. A gente poderia dizer que nós, quando a gente fala da Europa, a gente só vê coisas positivas. Só coisas boas, né? Mas claro que isso também tem os problemas deles lá. Assim, quando eles vêm no Brasil, eles só vê o que mais aparece na mídia, que são os problemas, né? Ou futebol, carnaval, ou corrupção, crime. Né? Mas também nesse país com quem você conversou e viajou, também tem problemas e dificuldades, né? Tem muita briga étnica, né? Como são países que têm uma qualidade de vida muito grande, existe uma imigração, uma tentativa de imigração muito forte, né, da região da África e de outros lugares menos favorecidos, da própria Europa, do Oriente, e eles querem entrar nesses países, né? E é interessante, na Alemanha entraram muitas famílias de diversas origens, né? E o alemão tradicional, ele fica meio com preconceito. Ele quer que as pessoas vão trabalhar lá, mas ao mesmo tempo não quer também que elas façam parte do seu convívio social, sabe? Participem dos mesmos lugares. Então existe ainda um certo preconceito, quer dizer... Que nós não temos mais. A gente tem também, viu, Joel? Mas acontece o seguinte, como as pessoas envelheceram muito e o índice de natalidade é muito baixo na Europa, o que acontece? Para determinados tipos de trabalho, falta mão de obra. Então, o alemão tradicional ele não quer fazer mais determinadas
atividades. Daí essas pessoas trabalham. Só que à medida que elas trabalham, elas começam assim, elas querem ser incorporadas àquela sociedade, fazer parte dos lugares. Não só trabalhar, mas não só trabalhar. Para a escola, para o restaurante. Exatamente. Então vai nos restaurantes, vai nos lugares públicos, né? Então em determinadas regiões existe um certo preconceito ainda. E aí o tempo vão passando, eles vão tendo filhos, né? Vão querendo se naturalizar, vão querer fazer parte da cobertura social. Existe uma cobertura social de aposentadoria, de plano de saúde muito forte, né? Que o Estado dá. E aí não existe uma briga étnica muito forte. Uma barreira quanto a isso. Exatamente. Acho que... Não é generalizado, mas Sim, é forte. Mas percebeu isso, né, também? Percebi. Dá para perceber, então, como a gente vê hoje, por exemplo, os meus filhos, teus filhos, né, da maioria dos brasileiros, tu quer que eles estudem e que não tenham serviço braçal tão forte que não fique sofrendo no sol. Daqui a um tempo, esses dias lendo a respeito disso, inclusive, a ideia é de que nós, brasileiros, não vamos mais fazer serviço tão pesado, porque nós não queremos mais. A gente vai melhorando a qualidade de vida, e aí só que outras pessoas vão ter que fazer. Como acontece, pessoas bem-sucedidas do Brasil, os filhos foram morar na Europa e lá trabalharam servente de pedreiro, lavaram o carro, colocaram o piso, mas por quê? Porque os de lá não querem. Isso acha que vai acontecer também com o Brasil com o passar do tempo, não? Não, vai acontecer principalmente em regiões mais desenvolvidas. Por exemplo, aqui no sul do Brasil, ou em alguns lugares de São Paulo, à medida que as pessoas vão envelhecendo, à medida que vai melhorando a qualidade de vida e o novo modelo tecnológico, determinadas atividades vão desaparecer. Algumas atividades elas vão ser ocupadas pela tecnologia, né, pela facilidade da tecnologia. E outras atividades não, atividades bem, digamos assim, de uso de mão de obra intensivo. Precisa força. Exatamente, vai ter dificuldades. Agora, ainda tem muito mercado, nós estamos aí numa dificuldade um índice de desemprego muito alto, né? Então, quer dizer, tem muita mão de obra disponível e eu acho que vai demorar muito aqui no Brasil. Mas uma outra oportunidade que eu vejo assim, são os cursos técnicos. Tem muita gente que sonha ter um curso superior, direto, e se esquecem dos cursos técnicos. Por exemplo, assim, um bom eletricista, né, um bom encanador, um bom mecânico, são profissões assim que exigem já um bom conhecimento, um bom curso técnico, supra esses mercados. Um bom profissional que trabalha na área de comunicação, eles são muito bem remunerados, e às vezes mais bem remunerados do que alguém que tem um curso superior. E para fazer o curso superior, gasta-se muito mais do que fazer um técnico. E o tempo também envolvido, né? Então, se alguém quiser ocupar esse espaço no mercado, uma boa sugestão é fazer um curso técnico, tem um ganho de renda imediato, né? Depois faz o curso superior. Vink, o Vink é do ramo de carros, né? Diretor da motomecânica da Volkswagen. E é inevitável, né? Alguém que conhece, que vende carros muito bons, carros populares, mas carros de alta tecnologia, que roda aqui no Vale do Taquari. Quando vai para fora, os carros são os mesmos, não? E aqui nós podemos falar das estradas, condições das estradas, comparando o Brasil com por onde você andou. Bom, em primeiro lugar, a indústria automotiva ela é global. Então, você tem a Volkswagen, tem a Fiat, tem a General Motors, as suas origens elas são nesses países, ou na Alemanha, ou na Itália, a Toyota no Japão, quer dizer, as suas origens são de países, digamos assim, desenvolvidos. Então, o que acontece? Existe uma diferença muito grande em alguns modelos, principalmente os modelos top, digamos assim, de alto valor agregado, que eles têm uma tecnologia embargada maior do que a nossa. Então, por que isso acontece? Porque é muito caro produzir no Brasil. Quer dizer, uma carga tributária hoje no Brasil está perto de 40%. Nos Estados Unidos é 7% sobre o automóvel. 40 para 7. 40 para 7, vamos arredondar. Então, o que acontece? Você tem 30 e poucos por cento que a indústria poderia investir em tecnologia no automóvel. Então, a diferença, as fábricas são as mesmas daqui e de lá. A diferença é que para produzir um carro aqui no Brasil é muito mais caro do que lá. Então, essa é a diferença. Não é que o consumidor, que o engenheiro, que o cara de design brasileiro ou que não merece. Porque é o Brasil, vamos tirar essa tecnologia. É muito mais caro aqui para produzir. Então, agora estão vindo carros de melhor qualidade, principalmente as caminhonetes, os carros carro elétrico, por exemplo, assim.
Qual é a grande dificuldade? Lá no exterior já está rodando, porque aqui não tem infraestrutura, né? Não tem nem energia para botar dentro de todas as casas, né? Às vezes tem apagão, acontece nas regiões metropolitanas. Então, o problema do Brasil é logística, é estrutura de logística, não é nem de energia, é logística, de organização. Agora, no momento que isso for resolvido, não há problema nenhum. A indústria brasileira é uma indústria global e tem condições de fazer os mesmos produtos que são feitos lá fora, no caso da indústria automobilística. E as estradas? Muda muito, né? Andou na autobus lá na Alemanha, não? Cara, eu fico impressionado. Qualquer lugar na Alemanha, você vai ter que as autobahns, tem carro para andar em 180, 200, tem pista para andar a 80, quer dizer, se você quiser andar uma determinada velocidade, você vai na pista aquela direcionada para aquele produto. Então, quer dizer, tu está andando a 120 numa pista lá, do lado passa uma Porsche, passa um Volkswagen, uma Touareg, um Audi, a 180, 200 por hora. Aquela pista é feita para esse tipo de alta velocidade. De alta velocidade. Segura. Então. Esse é o problema. Então, enquanto nós estamos ainda para tapar buraco, né? Aqui a CCR, que é a empresa que está começando a assumir a BR-386, a Freeway, né? O que ela está fazendo? Ela está cortando o mato, está tapando buraco, está preparando a sinalização, enquanto que nos países desenvolvidos, essas empresas que administram as rodovias, eles estão preocupados em construir novas pistas e mais um detalhe, colocar a tecnologia à disposição do usuário do automóvel e daquelas rodovias. Então, quer dizer, é o carro que conversa com o carro, é o dono do veículo que conversa com a cidade, ou seja... A rodovia se comunica com o motorista? A rodovia é uma rodovia inteligente. Você tem um aplicativo lá que dá um sinistro, por exemplo. 10 quilômetros lá, dentro do painel do carro já está avisando, ó, tem um sinistro lá, tem que pegar a pista da direita, uma estrada secundária, quer dizer, tudo é monitorado. Se chove, a placa vira, dizendo para o pessoal ter cuidado. Esse é o detalhe, por exemplo, assim, ó, carro autônomo. Como é que você vai andar com carro autônomo se não tem essa infraestrutura, não tem cidades inteligentes? Então, quer dizer, esse é o problema. O outro lado da moeda é o seguinte, nós temos tudo isso para construir. Olha a grande quantidade de negócios que dá para gerar em termos dessa realidade. Ou seja, do limão faz uma limonada. Perfeito. Interessante, você falou agora há pouco da CCR, que vai assumir a BR-386. Eu vi um comentário esses dias de um ouvinte da Rádio Independente, dizendo que ainda bem que vai ter pedágio. É como nós colocamos o cabelo dentro de casa, né? Ninguém gosta de pedágio, mas está tão ruim, pelo amor de Deus, vem logo o pedágio. O problema é que não é a questão do pedágio. O pedágio todo mundo paga. O problema é o custo que a gente já pagou, IPVA, imposto do automóvel. A mais, né? Então, na realidade... A gasolina tem uma parte do imposto que é para as rodovias? O custo tributário da gasolina aqui no Rio Grande do Sul passa de 60%. Quer dizer, de cada 10 litros de combustível, 6,2 é de imposto. Isso aí. Isso é um absurdo. Vai para o governo. Então, o que acontece? Devia ser assim, ó, o pedágio no final do mês você guardaria os tickets e descontaria do imposto. Aí acho que seria uma coisa justa. Mas isso é sonho. Mas tem mais dúvidas, inclusive com muitas fotos do Vink que ele tirou fora do Brasil, viajou para a Disney, inclusive fez um curso, né? Não foi lá só ver o Mickey, né? Quando eu falo que eu estudei na Disney, os caras começam a rir. Você, tu vai na Disney para passear. Eu também fui para passear, mas fiz um curso. Também fiz o curso. A gente fala isso depois do intervalo comercial. Voltamos em seguida conversando com o Rogério Vink. Voltamos com o programa Check-in de hoje, conversando com o Rogério Vink, um empresário de Lajeado, radialista também, né? 17 anos, sábado agora, tem um programa da Rádio Independente, que terminava o do Rogério Vink, Espaço Empreendedor, começava o meu Viagem. Esse programa era apresentado antes no rádio, agora na TV. Mas aí, quantos anos tem já de Espaço Empreendedor, Vink? Agora, no programa de sábado, fazer a edição número 866, 17 anos no ar. 17 anos no ar. É bastante tempo, hein? É verdade. Um aprendizado, né? Porque tu não só conta a história de quem participa, mas aprende junto, né? É uma troca, ideia. Né? Enquanto eu continuar aprendendo com as pessoas, eu vou continuar fazendo o programa. Enquanto que o Bruneto, né, não tirar a gente do ar, né? Mas não sei, parece que é para um programa de viagem assumir o teu horário. Eu sou parceiro. Grande Vink.
A gente tomava muito café lá, tem Bem saudade, grande, né? né? Sábado de manhã. Apareça. Vou lá uma hora, sim, sábado de manhã. Vamos ver algumas fotos que o Rogério Vinck tirou durante as viagens dele e ele vai nos explicar onde que é essa foto. Vamos ver a primeira aí de onde que é. Essa aqui é onde, Vinck? Essa aí é na Disney. A do curso que fez. É verdade. Ô, Joel, eu olhei hoje, a Disney tem 67 mil funcionários no mundo. O que acontece? Para treinar esse povo, que as pessoas quando entram na Disney, entra como um moleque que trabalha na portaria. Então ele tem como saber o dia que ele quiser ser um diretor de um parque, por exemplo. O que ele faz? Ele pega um livrinho, um manualzinho e vai estudar na Disney. A Disney criou uma universidade para os seus funcionários. Como esse negócio cresceu tanto, hoje a Disney treina pessoas do mundo inteiro. Então tu pode fazer um curso. Não só funcionários. Não só funcionários. Eu fiquei uma semana lá fazendo um treinamento. Disney Institute chama-se, é um instituto que treina executivos do mundo inteiro. O que eles treinam lá? Logística, atendimento, segurança, entretenimento, como funciona o negócio da Disney. Ou seja, aprendeu com eles como colocar em prática como empresário aqui em Lajado. Perfeito. Bom, inclusive tem no teu livro... Fui no parque em Orlando, né, na Flórida, onde é o parque maior que eles têm lá. Que são vários espalhados pelo mundo. Exatamente. Né? E aqui na página 49 do livro do Vinck, esse aqui é o livro, que inclusive, fantástico, né? Teve lançamento, e esse aqui é meu. Esse é teu? Esse é o meu. Compartilhando experiência de empreendedorismo através do rádio. Aí, Rogério Vinck. E na página 49 tem uma frase interessante do Walt Disney. Você pode criar, conceber e construir o mais belo lugar do mundo, mas serão as pessoas que permitirão que o sonho se torne realidade. É verdade. Em qualquer atividade de negócios, empresarial, inovação, tecnologia, tem 3 coisas fundamentais que eu aprendi lá que precisa ter. Processos, tecnologia e pessoas. Pessoas é na cabeça da pirâmide, é o destaque. Qualquer atividade de negócio, por mais tecnologia que você utilize, eu não vi funcionar algum negócio que não tenha pessoas competentes. E é no caso da excelência da Disney, que a segurança, entretenimento, é pessoas. No teu ramo de negócio, eu vou lá comprar um carro. Um carro... Apareça. Vamos. Um carro top, né? Muito bom, top. Só falta falar sozinho. Estaciona sozinho, que tem lançamento. Tem, agora T-Cross. Aí eu compro, mas precisa alguém para vender, né? Precisa alguém para explicar isso. E se eu chego lá, mesmo que eu tenha muito dinheiro, e aí não fui bem atendido, tu compra um outro carro. Mais ou menos isso. É isso aí. O vendedor de carro, aquele tradicional, ele não existe mais. Hoje, por exemplo, 70% dos negócios começa aqui, Joel, começa no celular. Então, o relacionamento com o cliente, ele acontece no celular. Agora, o fechamento do negócio acontece dentro da loja. É o vendedor. Olho no olho. O vendedor tem que ter segurança, tem que ter conhecimento, tem que saber relacionar com o cliente. Saber ouvir. Isso é importante, né? A gente tem 2 ouvidos, né, e uma boca. boca Só. Então, assim, a excelência de um bom negócio é com o vendedor. Claro que aprendeu isso muito com a convivência, mas com o espaço empreendedor, acredito muito. E com a vida, mas as viagens também ajudam muito, né? Muito. É troca de experiência e acesso a novidades, né? A gente tem que viajar também para buscar novidades. Bom, vamos ver mais uma foto? Teríamos muito o que falar ainda, mas aí senão a gente vai passar correndo, não viu ainda as fotos do Vinck. Essa foto aqui, Vinck. Essa foto é interessante, é na cidade de Dresden, é na cidade onde tem a fábrica de vidro da Volkswagen. Vamos fazer de conta assim, Banja na Praça da Matriz, em Lajado, ergueu uma fábrica de automóvel. Ela é no centro da cidade, é do lado de um parque, totalmente ecológica, e ela é toda ela transparente. Né? Normalmente aquelas fábricas que a gente tem uma imagem, concreto, pavilhões, não, sim, ela é de vidro. O que eles fazem lá? Está ali, é a cidade onde a Volkswagen desenvolve os novos projetos dos carros elétricos. Isso então, é em Dresden? Em Dresden, na Alemanha. Na Alemanha. E um detalhe importante, né? Os carros são todos montados. Como a Alemanha e a Europa é tudo pertinho, né? As peças, os componentes vêm tudo de trem debaixo da fábrica, aí sobe, tipo um elevador, e entra na linha de montagem.
tudo cronometrado. Então, quer dizer, não tem lugar para fazer, não tem depósito de peças, armazenamento nem nada. Não precisa, porque vem só o que vai ser usado. Vem. Então, o Golf elétrico ele é montado nessa fábrica. De noite, ou durante o dia, os trenzinhos vão chegando, larga os componentes, coloca na linha de montagem e a pessoa caminha na rua lá vendo o carro sendo montado. Andou com um carro elétrico na Alemanha? Sim, senhor. Deve ter andado. Andei. Perde muita força, não? Não perde força, não. Não perde? Não perde força. A capacidade tecnológica dos motores é perfeita. É. O grande desafio é o tempo das baterias, né? Então, como era dos primeiros celulares, né? Exatamente. Que vai melhorando com o passar do tempo. Vai. Então, por exemplo, tem carros lá já fazem 500 quilômetros. Com uma carga de bateria? Com uma carga, exatamente. De quanto tempo tem que ficar na carga? 4, 6 horas? Depende do tipo de carga que tu faz. Uma carga completa, tu liga de noite, o dia tá tranquilo. E o bom, não tem esse problema do carro elétrico, quanto mais usa, mais gasta, né? Anda com o farol desligado, não dá o pisca. Não. Isso acontece aqui. Aqui no Brasil, para poupar energia. Exato. Eu não vou dar o pisca. Aliás, eu não sei para que tem pisca no carro, né? Alguns não usam nem com gasolina, imagina elétrico, né? Vamos ver outra foto? Por favor, dê o Vink, diz para nós aonde que é essa foto. Isso é Frankfurt. O salão que está indo de queijo. Gostou do meu penteado? Né? Não, bom. O penteado é fantástico, Vink. Isso aí é o salão do automóvel de Frankfurt. Tem uma ideia, isso aí deve dar umas 50, 60 vezes o tamanho de todos os pavilhões aí aqui do Parque do Imigrante. Né? É o considerado o maior salão do automóvel do mundo, onde são lançados... Né? Tem transmissão de TV ao vivo de lá, né? Eles ficam 24 horas falando. Exatamente. Então, ali nesse salão, em Frankfurt, são lançados as novas tendências de design, tecnologia, conectividade, mobilidade. Então, em Frankfurt eu estive lá. Não, isso é um sonho para quem trabalha com carro, né? É fantástico, né? E a Volkswagen também, né? Você é muito forte também lá, né? É a maior empresa da Alemanha, da indústria automobilística hoje. É a maior da Alemanha? Ela briga ali taco a taco com a Toyota, né? Às vezes a Toyota vende mais, às vezes a Volkswagen no mundo vende mais, então ali taco a taco. Bem, algum tempo atrás, Volkswagen, todo mundo, né? Principalmente o alemão vinha e dizia, eu quero um Gol, né? Uhum. Você vendia muito Gol. Claro que veio com muitas outras marcas hoje em dia, né? O que o empresário da marca, que antes era quase que, imagino eu, né? As pessoas caíam para dentro da loja para comprar, hoje tu tem que buscar, né? Porque dividir o bolo, não é? Pode ter uma ideia, em Lajeado tem 13 concessionárias de marcas autorizadas, numa cidade de 80 mil habitantes. Então, assim, o mercado é muito disputado. No mundo tem milhares de marcas, então mudou completamente o mercado hoje da indústria automobilística. Marcas tradicionais muito fortes, a Volkswagen é uma marca muito forte, ela mudou nos últimos anos. Você tinha a Volkswagen, sim, a Volkswagen é carro do povo. Hoje a Volkswagen está muito mais o carro de entrada para cima. Então, por exemplo, nós tínhamos o Gol, Voyage, Saveiro, que ainda tem um carro de entrada que é mais utilizado para quem trabalha, né? A partir de agora tem o Polo, né? Tem o Virtus, tem o Passat, que ainda é importado, tem a T-Cross, que são as SUVs, Tiguan. Qual é a grande diferença disso, João? É a possibilidade da convergência de tecnologia, é a conectividade dentro do automóvel. Então tem a segurança da Volkswagen, o valor de revenda com a tecnologia que está dentro do automóvel. Ainda se dirige, Joel. Entendeste? Ainda se dirige. Depois de tudo isso, estaciona sozinho, né? Cara, aquele mecânico antigo, aliás, a Univates tem um curso muito interessante de curso técnico de mecânica. Sugiro que alguém gostaria de fazer. É excelente o curso técnico de mecânica. Aquele mecânico cheio de graxa, fortão, que apertava os parafusos. De macacão engraxado. Só para trabalhar em Como, Fusca, Brasília Antigo ou carros mais antigos de outras marcas. O mecânico de hoje, ele precisa saber de mecatrônica, de tecnologia, ele entra dentro do carro, ele senta com um note, um computador, né, para fazer a regulagem. Que faz um rastreamento total do carro. Perfeito. Mandar um abraço antes do nosso intervalo para o Luiz Bianchini. Obrigado, Luiz, que está nos assistindo, compartilhou o vídeo conosco. O Cristiano Duarte, grande Vink, um abraço ao Cristiano. Jornalista. Simone Stub, parabéns, muito bom Vink. A Tina Ruxo, Dali Vink. Obrigado, Tina.
Conhece esse pessoal todo, né? São todos meus amigos, né? Por isso que eu vim aqui hoje e aí, viu, aumentar a audiência do programa, que já é boa, né? Exatamente. Aqui, depois dessa, nós vamos uma churrascaria por conta da Univates. Tá bom. Tá comendo carne? Não, parou de comer carne. Não, lógico. A gente tinha parado, então nós vamos para a churrascaria. Por quê? Não, porque se come carne, daí nós vamos para um outro. Não parei de comer carne. Não parou? Não, imagina. Mas tá mais elegante, diz que emagreceu um pouco também. É muita atividade física, muito trabalho. Inclusive, depois do intervalo, a gente vai dizer aonde o Vink já jogou. Foi o maior goleiro da região, né? Sim, 1,98 m de altura, o maior goleiro que o Vale do Taquari já teve. Não jogava nada, mas era um grande goleiro. Era um grande goleiro. A gente vai para o intervalo, volta em seguida com o programa Check-in de hoje. Voltamos com o programa Check-in de hoje, entrevistando o Rogério Vilibaldo Vink, diretor da Moto Mecânica, que viajou por vários lugares do mundo e faz comparações para nós. O que nós podemos no Brasil melhorar, o que se mantém e o que, na verdade, a gente tem que ficar satisfeito, né, Rogério? Quando a gente volta de uma viagem, é isso que pensamos. Mandar abraço a alguns que estão nos assistindo. O Vlad Martinez, muito obrigado. Baita, Vink, obrigado, Vlad. Luiz Carlos Bianchini, muito bom esse Rogério Vilibaldo Vink. Sabe muito, boa escolha para você entrevistar e melhor para nós podermos assistir. Obrigado ao Luiz Bianchini. Fui lá hoje à tarde tomar um café com ele, viu? Marinês Fontanive, boa noite, Joel. Muito obrigado, Marinês, também está nos assistindo. Alex Veiant, grande Rogério Vilibaldo Vink. Baita entrevista, conhece o Alex? Conhece, meu vendedor lá, dá uma puxadinha, né? Aí, grande Alex. Bom, sabe, relacionamento é tudo, né? 100%. É. Ele tá certo, né? Ele tem que fazer média sempre com o chefe, né? Dornei De Lázari, parabéns, só os grandes. Casa Nostra, Casa pode falar Nostra. ou não? Pode falar, Dornei Casa Nostra. Grande abraço. Só os grandes, né? É verdade, bem grande. Né? Bem grande. Nós temos uma foto, várias fotos, mas algumas que a gente gostaria de mostrar, porque essas fotos têm uma relação especial com um próximo assunto que a gente vai trazer agora. Vamos mostrar a foto e o Vink pode dizer para nós aonde que foi este local, essa foto, e o porquê que mandou para nós, né, inclusive. Essa aqui, Vink. Cara, a gente vai a trabalho nos lugares, a gente tem que tomar tem que tomar um chopp com os amigos, né? É. E a Alemanha, cada boteco tem a sua cervejaria própria. Quer dizer, então a gente tem que aproveitar o relacionamento. Falou em relacionamento, né? São de Lajeado, não? Não, o da esquerda do meu lado lá é de Porto Alegre, o da frente à direita com aquele blusão nas costas é de Minas Gerais, da cidade de Tiradentes, uma cidade histórica. E o outro de camisa azul? Não, laranja. De laranja, ele é carioca, flamenguista doente. Né? Então, os quatro têm negócios também no setor automobilístico. Tá, a gente parou para tomar um chopp em Frankfurt. Aliás, esse lugarzinho ali, eu não sei como é que se chama, mas a Câmara de Vereadores de Lajeado teve o tupete de não aprovar. Sim. Como é que se chama? Aqueles são refúgios que tem o pessoal sentar, isso conversar. Assim, ó, na Europa tem tudo que é lugar. Acha um erro não ter sido aprovado em Lajeado? Lógico, eu acho fantástico isso aí. Isso movimenta a cidade, faz com que a pessoa fique sentada na frente da loja, para bater um papo, ver o movimento. Claro, tem que ter toda uma organização, uma logística de mobilidade na cidade, não dá para botar em qualquer lugar. Mas na Europa tem em cada esquina isso aí. Na França, na Itália, tu sai direto. O pessoal nem toma café em casa, né? A gente tem toma café na rua. Exato, a gente tem que humanizar mais os lugares. Se não ficar só a fachada, calçada só para caminhar, ou seja, poderia ser... Eu parto do princípio que as ruas principais têm que ter movimento de automóvel, porque tem que ter movimento. Agora, quanto mais tu puder integrar as pessoas à cidade, tipo esse lugar aí, eu acho que a Câmara deveria rever isso aí. Eu quero tomar um chopp, tem na Rua Central. Eu quero tomar um sorvete, quero ficar sentado olhando... Lembra do antigo Dresch, né? Quem é mais velho que o Bianchini, que está nos assistindo, sabe, né? O Dresch tinha só um balcão e vendia ali alguns salgados e cafezinho. Paravam 10, 20 pessoas por dia, o dia todo, né? Sempre tinha gente, né? Porque era no centro. Isso aí acontece em qualquer lugar, é ponto de encontro. Lugar para as pessoas conversarem, interagirem. A próxima foto, por favor. E aí, o Schmidt põe para nós essa aqui. Isso aqui é em Wolfsburg. Wolfsburg é onde nasceu a Volkswagen. Wolfsburg era uma cidade que foi construída em 1938, na Segunda Guerra Mundial. Lamentavelmente foram pelos
pelos nazistas, né? Mas foi uma cidade que foi construída em função da Volkswagen, onde inicialmente moravam os operários da Volkswagen. E essa cidade hoje tem um lugar chamado Autostadt. É tipo como fosse assim a cidade do carro, é um museu, é um lugar, além da fábrica, né? Tem o campo de futebol do Wolfsburg, né? Tem a Arena Volkswagen, tem um shopping, passa trem, passa ônibus, passa metrô, na frente passa um navio, dá para ir de bicicleta, dá para ir de automóvel também. Então, você pode comprar em qualquer lugar da Europa um Volkswagen, você pode retirar ele nesse lugar. Tem um lugar para fazer entretenimento, tem um museu da Volkswagen, da Porsche, da Lamborghini, que são empresas do grupo Volkswagen. É um shopping centro de automóvel. E a fábrica? É aquela fábrica, aquelas 3, 4 chaminés, característica da Volkswagen na Alemanha. Essa cidade chama de Wolfsburg, Cidade dos Lobos. Cidade dos Lobos. Exatamente. Bom, e o carro que está parado do lado ali, que carro é? Ayrton. Não tem no Brasil? Não, é um carro de luxo que a Volkswagen tem só na Europa. É para competir com a Mercedes, com os carros grandes lá. Infelizmente, não dá para trazer aqui para o Brasil ainda. Não dá por causa das condições das rodovias? Não, na realidade, ele é um carro de baixo volume de produção, então teria que trazer importado para cá. E quem sabe um dia com a unificação de mercado entre o Mercosul e a Europa, né? Daqui a uns 20 anos, quem sabe, né? Não, o Mercosul está andando bastante. Sim. Tá, né? Está andando devagar, mas é um bom começo, né? Colocar no papel a integração econômica. Isso, já está melhor. Já é alguma coisa. As placas, por falar em Mercosul, as placas, tu acha que essas placas vão ajudar alguma coisa ou não? É para ficar, não é para ficar? Olha, bem mais caro. Na Europa, a placa ela vem com dispositivo eletrônico, ou seja, você anda em qualquer lugar, você código QR. É um tipo chip. Então, além de placa para identificar o proprietário, o veículo, ela é utilizada com conectividade. Então, está andando uma cidade pode verificar a quantidade de carros, da onde que eles estão, questão de segurança, o que o cara foi fazer lá. Ou seja, aquela placa, ela não é só uma placa. Aqui no Brasil, por enquanto, é só uma placa. Só a placa para identificar. Para multar, né? Precisa ter um código ali, né? Pois é. Senão, como é que vai autuar, né? Pois é. Alguém deve estar ganhando algum dinheirinho, né, para criar essa placa. A ideia de uma placa dessa maneira, conectada, cheia de tecnologia, com chip, com informações, tudo interligado com uma cidade inteligente, é fantástica. A gente já tem a placa, né? Já falta só depois o chip. Aí paga mais R$300 para ter o chip. Pois é. Então... alguma coisa assim. Rogério, pesquisando antes de tu vir para cá, as ruas, por exemplo, da Europa, por onde tu andou, né? Algumas ruas são muito antigas, como por exemplo deve ser ali, ou seja, ruas estreitas. Como tu faz com que cada vez mais as pessoas tenham acesso ao carro? Se pegarmos há 30 anos atrás, um carro era muito dinheiro. Mas hoje é muito mais fácil, carros populares. Como tu viabiliza isso para que tenha tanto carro, mas seja confortável andar também, seja viável dentro de uma cidade tu andar de carro? Em primeiro lugar, assim, mobilidade é a palavra-chave. Por exemplo, vamos pegar uma região de Frankfurt, a região banhada pelo rio Main. Deve ter umas 10 pontes, tipo assim, Lajado Estrela, entre um e outro. Um é para ponte para carro, outro para bicicleta, ou às vezes bicicleta e carro, para trem, para metrô, para bonde e também para carro. Então veja a quantidade de possibilidades que você tem para fazer mobilidade. Então, é uma cidade que nem Frankfurt, que é o centro econômico, financeiro e logístico da Europa. Ela é uma cidade histórica, ela praticamente foi destruída na Segunda Guerra Mundial e ela foi restaurada. Então ela tem ruazinha estreita e tem... quase não tem estacionamento. Tem autobahns. Tem estacionamento, só que eles fazem estacionamento subterrâneo. Entendeu? Então, por exemplo, assim, eu vi em Frankfurt, vi aqueles diretor de banco andando de bicicleta. O que o cara faz? A 5 quilômetros, que são ruas organizadas, planas, o cara vem com o carrinho, com a bicicleta dobrável, atrás do porta-mala, ele desce no subsolo, na garagem. Ele quer andar de bicicleta. Ele desmonta a bicicleta, né? Ela monta ela, né? Dobra. Dobrável, né? Exatamente. Daí ele vai de bicicleta até o seu local de trabalho. Por exemplo, um dia eu vi um diretor de banco vir de bicicleta dessa maneira. Mas um dia que começou a chover, ele deixa a bicicleta e pega um trem, um metrô, um ônibus que passa na frente do banco. Quer ir a pé, ou seja,
O grande inimigo não é o automóvel. Sabe qual é o grande inimigo? A falta de capacidade dos gestores públicos de organizar a logística da mobilidade. Aí é muito fácil fazer a manchete do jornal, que nesse final de semana teve um jornal aqui da cidade assim, excesso de carros e falta não sei de quê, de não sei o quê. Sim. Excesso de carros? Não, é falta de planejamento. Que precisa ter uma falta de cobrança logística, disso, né? falta de mobilidade. Você falou então, agora assim, de ó, 10 pontes, daí a gente lembra da nossa, a BR-386, que deu um acidente semana retrasada, e ela ficou 3 horas trancada ali. E aí tu pensa, aí justamente o que tu falou, né? Passa ali carro, né? Passa moto, óbvio, mas passa bicicleta, passa charrete, passa carroça, caminhão pesado, tudo numa ponte. Não pode, e aí deu um acidente e ficou parado. Outra coisa, eu nem falei do rio. Né? Na Alemanha, na Europa, o rio é utilizado também para pescar, para andar de barco, para esporte. Né? Aqui nós temos o Rio Taquari ali, imagina, entre Lajeado e Estrela, poderia ter outras possibilidades de usar o rio, por exemplo, para se deslocar entre um município e outro. Imagina a tua cidade lá de Cruzeiro do Sul, lá na Casa do Moro, na Descidinha, lá, pá. Tem uma possibilidade, os caras devem estar pensando, o Vink está louco. Não estou louco, é só tu pegar, dar uma carimbada no passaporte para a Europa lá. Ou seja, existe a possibilidade de usar vários caminhos de mobilidade. Sem falar no trem, né? Um empresário de Lajeado, ele produz, a Construshore, do Sérgio da Construshore, dá para mencionar, ele está vendendo para o Nordeste brasileiro e Norte. Pará, vende muito lá para cima. Daí ele foi ver, o Sérgio foi ver que queria mandar todo o material, às vezes mandar numa carreta, bitrem, carregado, pagar motorista, ajudante, pedágio, o desgaste e o tempo para levar até lá, mandar por trilhos. Daí ele descobriu que daqui até São Paulo é um tipo de trilho. De São Paulo para cima é outro tipo, mais largo, mais estreito, não lembro, mas não tem viabilidade de mandar, é muito caro. Imagina como é que... Explica isso. Quem entende muito, que está nos assistindo aqui é o Vlad. O Vlad é craque de logística. Tem lugares que tem que ser por caminhão. O caminhão é muito mais rápido, mais eficiente. Né? Entra dentro da cidade, em determinados lugares não entra trem, quer dizer, trem entra em espaços maiores. Então, o caminhão é utilizado muito na Europa. Evidentemente, você vai escolher de acordo com a tua necessidade qual é o melhor meio de transporte. Se é caminhão, se é avião, se é navio. Mas não fica refém de um só, né? Aqui nós somos refém de um. Na realidade falta planejamento, né, Joel? Quer dizer, tem a rodovia aqui, a rodovia 386, tem trem, quer dizer, poderia se criar outras alternativas. Tem o rio. Tem determinado momento que precisa usar o caminhão, porque o caminhão é o melhor meio para chegar em determinado lugar, tem um custo que é mais compatível. Agora, tem outros lugares que seria melhor o barco, seria melhor o trem, ou seja, existe um potencial de investimento aqui muito grande. Eu vejo isso uma coisa positiva. Tem muito para ser investido no Brasil para criar o Brasil dessa infraestrutura. Tem muito a se fazer ainda. Que bom, né? Que bom ainda, né? Tem espaço para crescer, né? Muito. Bom, a gente vai fazer mais um breve intervalo comercial. Voltamos em seguida conversando com Rogério Vink a respeito de viagens e conhecimento que trouxe de fora para dentro do Brasil, para dentro da sua empresa. Voltamos com o programa Check-in de hoje, entrevistando o Rogério Vilibal do Vink. O Vink, como nós conhecemos, né, Vink, há muito tempo. Mandar um abraço pessoal que está nos assistindo também pelo Facebook, também canal 15 da NET, canal 15 da Bras Rede. E manda um abraço o Valmo Drefke. O Valmo Drefke não é aquele teu funcionário também? É. O Valmo é interessante. O Valmo era mecânico da nossa empresa. Ele usava aqueles guarda-pó azul, né, que era da característica, cheio de graxa. Hoje, ele é o chefe de oficina. Eu uso um guarda-pozinho branco, todo identificado. Essa é uma simbologia. Como a tecnologia mudou radicalmente o produto, né, e os profissionais que trabalham com isso. Aliás, isso está em todos os ramos, né? Não é só no automóvel. Todos. Você, a própria Rádio Independente, que também a rádio da Univates, é assim, né? Para ti, o repórter ele tem que ir para a rua, precisa tirar foto, mandar o texto pelo WhatsApp ou por um aplicativo, né? E se não fizer isso, está conectado ao Facebook, né? Às redes sociais, né? Que pode mudar. O Facebook está hoje, mas daqui a pouco muda. Se não estiver atento a essas tecnologias, fica para trás. A grande mudança está vindo pela frente quando entrar a tecnologia 5G.
que é a chamada internet das coisas, quando as máquinas começarem a conversar entre elas. Hoje nós conversamos com as máquinas, a gente opera com elas. Com a tecnologia 5G, que é a velocidade tão rápida, as máquinas vão começar a conversar entre elas. Que legal vai ser isso, Aí né? vai ser fantástico, né? Aí a casa inteligente, né? Exatamente. Agora, Vink, a gente, quando fala de Volkswagen, lembra muito do Fuca, da Brasília, da manivela, que funcionou muito bem durante muitos anos. Hoje em dia, mais uma peça de exposição, onde eu moro, que é Mato Leitão, ainda se vê muito carro. Tu mora onde? Mato Leitão. Ah, que legal. E aí o pessoal, inclusive, a amiga minha tem, ela comprou um carro zero agora, mas ela continuou com Fuca. Por quê? Porque vai para o interior e é mais fácil de manutenção, não estraga tanto. O que mudou da tecnologia nós percebemos, né? Do Fuca, por exemplo, da Brasília, que meu pai tinha, para um Virtus, né? Virtus, de um carro super moderno, né? De outros tantos que tem. Mas o ser humano acompanha essa mudança toda, não? Acompanha. O ser humano é a estrela desse processo todo. Mas muita gente tem um Fuca Brasília, ou tem um Monza, ou um carro mais antigo de outras marcas, um Chevette, carros mais antigos, uma questão sentimental. As pessoas se lembram o que eu fiz, por onde eu passei, né, o que aconteceu. Os valores intrínsecos, exatamente, né? Daquele bem. Exatamente. Então, questões emocionais, muitas vezes, né? De ter um veículo mais para passear final de semana, lembra da sua infância, do seu casamento e desse casamento, quer dizer, esse é o sentido. E o ser humano evolui rapidamente, eu não tenho dúvida, eu acredito no ser humano. É a tecnologia com o ser humano que é o grande lance. Ou seja, que é comodidade. Aonde vão chegar os carros do futuro, hein? Porque agora estaciona sozinho, aqui no Brasil não tem, nós já falamos disso, mas ele consegue, se tivesse as rodovias inteligentes, tu sair de uma cidade, ele te colocar o carro sozinho numa outra cidade, sem tu precisar fazer nada, só controlar o volume do som, talvez, né? Nem precisa. Vamos fazer de conta que a gente está indo para a praia, Freeway, que é uma rodovia mais planejada. Então, um carro autônomo, só programa ele, eu vou até Osório. Você faz o que quiser dentro do carro. E ele te leva para lá. Se ficar lendo, a gente pode conversar que nem nós aqui, vamos fazer um carteado, né? Não, eu sou muito bom na carta, hein? O que seja, né? Jogar conversa fora, conversar nas redes sociais, fazer negócios. Brincar com os filhos. Pode fazer o que quiser. E o carro vai. Ele fica gerenciado. Esse é o último nível do carro autônomo. Só tem um detalhe. Toda a rodovia, todas as cidades, elas têm que estar conectadas com esse veículo. Esse veículo tem que estar conectado com outro veículo, tem que estar conectado com a cidade, tem que estar conectado com quem administra a rodovia. Está entendendo? Então, tem que ter uma logística, tem que ter uma tecnologia para gerenciar isso. Talvez, por enquanto, só no Vale do Silício, lá perto de São Francisco, a 80 km de São Francisco, já dê para operar 100% do carro. 100%? 100%. É o nível máximo. Eu acho muito chato isso, Joel. Eu gosto, eu acho que a gente está ficando velho, mas, sabe... Ter o controle. Existem outras tecnologias de segurança lá, que hoje já existe no automóvel. Tu tem o ACC, que é um comando de frenagem, por exemplo. Tu programa ele, determinada distância que eu quero ter de um objeto, de um outro veículo, ele começa a reduzir a velocidade ou fazer uma frenagem automática. Esse que é o nível 3 de autonomia. Isso já se encontra nas boas marcas da praça, né? Nas boas marcas. Nas boas marcas da praça. Sabe que eu estava vendo um vídeo esse final de semana de um carro antigo, da década de 20, aí não sei se as pessoas viram, mas estava rolando nas redes sociais. E aí tem muito, fora do Brasil, tem as redes, inclusive o Renato Vor, né, que está também sempre nos acompanhando, mas ele tem uma câmera na frente do carro e uma atrás, que hoje tu consegue por R$500, né, mais ou menos. E aí tu filma o tempo todo a tua trajetória, que serve até como segurança para ti ou para outros, né? Sim. Se tu cometeu uma irregularidade. E é muito usado para esporte também, né? Para esporte de também. bicicleta, de moto. Um GoPro, né? Isso. Mas essas, eu estava filmando e veio um carro da década de 20 em que o condutor do carro estava com a capota levantada e está com o celular. E ele, quando percebeu, estava em cima do outro carro e bate no outro carro. Destrói o carro dele. Se tivesse já a tecnologia de terceira geração, no caso do Passat, na nossa linha, o Passat do Jetta, chama-se um sistema chamado ACC. Tu controla ele, tem sensores ao redor do carro, ele gerencia isso. Por exemplo, se tem alguém que entrou na frente, tu está desatento, ele freia.
Já tem sistema, por exemplo, está dirigindo, vai para a praia ou está meio sonolento, ele treme e aparece no painel um café, ó, pare que você está com sono. Não é bem isso que está escrito, mas ele dá uma tremidinha, um barulhinho para você parar para tomar um café. E essa tecnologia já tem. Já teria evitado, além de airbag, né? Bom, de a airbag toda uma questão de segurança que os carros mais antigos não têm, né? Por isso que a Kombi parou de ser produzida, né? Não tinha como botar freio ABS, que é um sistema de frenagem que o carro não começa a fazer aquelas curvas, né? Ele mantém o carro na linha, entre outras coisas, e o sistema de ABS. Então, imagina o airbag. O airbag da Kombi era o para-brisa, né? Era o para-brisa. Não tem ideia de voltar a Kombi, não, produção? Vai voltar a Kombi, só com outro nome. Vai voltar, ó, primeira mão, hein? Só que é uma exclusivo, só que é uma Kombi elétrica, né? Completamente elétrica, com toda essa tecnologia. Completamente elétrica. Então, ela não tem lugar-chave, ela tem um painel assim, tu entra lá dentro, tu abre e tu aciona com a tua digital arco-íris do óleo e a direção ela não tem como roubar. Ela também sobe. Não, é toda tecnológica. Então vai ter, isso já tem, agora vai ser lançado agora no segundo semestre em alguns países da Alemanha, da Europa e na China. O maior mercado do mundo da Volkswagen é a China. Então, para ter uma ideia, em 2020, a Volkswagen pretende vender 400 mil carros elétricos só na China. Só na China? Só na China. A China tem essa tecnologia toda que nós não temos? Tem porque as fábricas da Europa, Estados Unidos, Japão, da Coreia, elas vão para a China. Tem um mercado muito grande lá. Lá é um mercado de milhões de veículos são vendidos todo ano. E a estrutura dela não é lá essas coisas, né? Porque então, é um país terceiro mundo também, né? Não, a China hoje é um país de uma mistura, né? País de primeiro, segundo, terceiro mundo. Mas é o que acontece. Tu escolhe. Mas o que acontece é o seguinte, ó, eles têm uma capacidade de se reinventar tão rápido, de fazer obras de tudo que é tamanho, que eles conseguem comportar essas novas tecnologias. Então, por exemplo, assim, para te ver, a briga do governo Trump com a China é por causa do domínio da tecnologia 5G. Então, é uma empresa chinesa que hoje está muito mais avançada no mundo da alta tecnologia, no caso da tecnologia 5G, que o próprio mercado americano. Então, está uma confusão isso. Então, quer dizer o seguinte, ó, existe muito desenvolvimento de pesquisa na China. E há uma briga, né, de domina a tecnologia. Não é só a questão econômica. O cara que tem o domínio da tecnologia tem um celular na tua mão, né? Olha o caso tá acontecendo aí do celular do ministro, não sei o quê, ou seja, dizem, né, que tem essa tecnologia, tem todas as informações das pessoas na mão. Então, é uma briga muito grande. Informação é poder, né? Quem tem informação tem poder e com poder se ganha dinheiro, né? Sim, senhor, Sr. Joel. Mandar um abraço também para o Alice de Assunção, antes que chegamos ao final do programa. Abraços, meus amigos, baita programa. Um abraço, Alice. O Diego Tomasi, mestre da mobilidade. Abraço, Rogério Vinck. O Diego, da transportadora Tomasi, ele tem um projeto muito interessante. Ele é incubado aqui dentro da Tecnovatis e tem um projeto de logística fantástico. É mesmo. Um grande abraço, então, ao Diego. Também ao Leonardo Machado, grande Vinck, muita admiração por ti. Da Máfia Barbearia. Da Máfia. La Máfia Barbearia. Corta o cabelo lá, Vinck. Corto. Tu não acredita? Não, muito bom o corte que ele fez. É um corte fantástico. Um abraço. Bom, estamos chegando ao final do programa, já nos avisos, infelizmente chegamos ao final desse programa, o programa Check-in, que fala sobre viagem, fala sobre o que nós aprendemos e com certeza hoje aprendemos muito para fazer essas comparações, né, Vinck? De que nós podemos melhorar daquilo que estamos bom. Como última pergunta do programa, quero saber o Vinck que foi para todas essas viagens que fez, principalmente a trabalho. É o mesmo Vinck que volta sempre, o que muda no empresário, mas também no cidadão, na pessoa Vinck, depois que volta? Mente aberta, a gente volta diferente dos lugares. E aprendizagem, né? A gente volta completamente diferente. A ideia da viagem é que a gente sempre se torne uma pessoa melhor, né? Empresário melhor, cidadão, mais crítico ou menos crítico, mais humano acima de tudo. A gente conhece novas culturas, aprende novas tecnologias, mente aberta. Às vezes a gente era meio quadradinho, né, dentro da caixinha, a gente aprende a sair da caixa. É natural de
Eu sou natural do maior município do Vale do Taquari, Forquetinha. Forquetinha. É. A terra do Paulo Rogério, que está lá, não é natural, mas mora lá. Do Richter, do Schumacher. Do Schumacher, Na realidade, quando eu nasci nesse lugar chamado Nova Berlina, Forquetinha, hoje esse lugar chama-se Baixo Canudos. Hoje faz parte de Canudos do Vale. Na época tudo era lajeado, né? Mas eu faço questão de dizer que eu sou de Forquetinha. Quem quiser saber, né? Que é só ali no Parque Histórico, lá ver o Salão Troller, que é do meu avô. Do teu avô? Eu nasci naquele salão. Muita festa a gente fez lá, e eventos e confraternização. Exatamente. Salão Troller. Vink, abraço. Obrigado, viu? Esse foi o programa Check-in de hoje. Rogério Vilibaldo Vink, diretor da Moto Mecânica, contando para nós as experiências que aprendeu fora e trazendo aqui para que a gente possa ser enriquecido e aprender com tudo isso. Na semana que vem temos um novo programa e um novo entrevistado. Quem será que é? Viajou pelo mundo, viajou pelo Brasil? Só vou dar uma dica. Ela é delegada. O que será que nos conta de novidade e o que aprendeu, principalmente na área da segurança, fora do Brasil, por onde passou. O programa Check-in fica hoje por aqui. Até semana que vem.